Muito boa tarde novamente. Muito obrigado novamente pela vossa presença. Eu queria começar por dizer, nós temos sempre uma tendência, é uma tendência boa para falar numa nova legislação. Efetivamente, ela não é uma nova legislação, é uma alteração à legislação existente. É verdade, já são 5 decretos-lei, desde o 74-90, portanto, somos mais ou menos da mesma cepa, portanto, já vamos no 5º decreto-lei. Não me parece que seja exagerado até parece bastante razoável, porque se olharmos, e vamos ver isso um pouco na apresentação, até temos tido um grau de espaçamento muito interessante em termos da legislação. Ok. Eu queria começar, e não quero ver se não perco muito tempo nisto, mas eu acho que é importante nós percebermos a importância daquilo que é o nosso trabalho. E queria-vos começar por apresentar aquilo que é a visão do professor David Sedlak sobre a história do saneamento básico, de uma forma muito sucinta, mas eu penso que é uma ideia interessante, é uma ideia que se não conhecem, vão entender como relevante. Ele divide a história do saneamento básico, e para vos recordar que o saneamento básico é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o maior avanço da medicina na humanidade, maior avanço do que as vacinas, maior avanço do que os antibióticos, porque efetivamente contribui para a diminuição da mortalidade de uma forma com um impacto completamente diferente daquele que outros avanços da medicina tiveram. E, portanto, não nos podemos esquecer do papel extraordinariamente importante que temos quando trabalhamos nesta área do saneamento básico. E o professor David Sedlak divide isto em 4 eras. A primeira era começou há 2.500 anos atrás e que passava essencialmente pelo transporte de água. Como todos sabem, de uma forma consistente, quem começou por fazer isto em primeiro lugar foram os romanos, embora haja experiências mais antigas, mas fazê-lo de uma forma consistente e com a qualidade do serviço que os romanos fizeram, eles foram efetivamente os primeiros. E, portanto, esta é uma etapa que dura há 2.500 anos, e que depois tem uma segunda etapa que se iniciou já na Revolução Industrial e que está relacionada com o tratamento da água. O tratamento da água, para muitos de vocês, estas imagens não são estranhas. O senhor que está aí no meio é o Dr. John Snow, que era um ginecologista que trabalhava em Londres e que fez a primeira associação, ou pelo menos de uma forma assim mais científica, a primeira associação a um conjunto de doenças de cólera relacionadas com a qualidade da água de um poço que servia um determinado grupo populacional. E, portanto, é a primeira vez também que, de uma forma consistente, as pessoas se apercebem que há necessidade de fazer o tratamento da água porque ela estava a ser contaminada, neste caso, estava a ser contaminada com as águas residuais que eram produzidas pelos londrinos. E, portanto, inicia-se aqui a segunda era, ou seja, andámos 2.500 anos e só no início da Revolução Industrial, portanto, estamos a falar do século XIX, é que começamos a tratar a água de uma forma mais regular. A terceira era, também já iniciada, é a era que vem um pouco a seguir a esta, já num período também bastante curto, que é o tratamento das águas residuais, porque, como o Dr. John Snow já se tinha apercebido, e nós nos viemos a perceber também mais tarde, se não se fizesse o tratamento das águas residuais, acabaríamos por contaminar as origens da água. Mesmo que não fosse aquela que nós estivéssemos a utilizar, seriam aquelas que estariam a jusante do nosso ponto de descarga. E, portanto, isto foram problemas que afetaram as grandes cidades, que ainda são hoje as grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, e, portanto, esta terceira era uma era extraordinariamente importante porque fecha, de alguma forma, o ciclo urbano da água nas matérias que estão relacionadas com o tratamento. E depois temos a quarta era, que é aquela que nós vivemos. E eu reforço que esta é a divisão do professor David Sedlak. Isto não faz doutrina, mas é uma divisão com alguma consistência. E esta quarta era é a era das alterações climáticas, dos eventos climáticos extremos, que põem de alguma forma em risco a resiliência dos sistemas de abastecimento de água, e a que ele também associa os compostos emergentes que eu abordarei também de forma sucinta um pouco mais à frente. Eu tive a ousadia de incluir nesta quarta era, esta já é uma inclusão minha, já é uma ligeira afinação que eu faço,
que é a questão relacionada com o security, que eu também vou abordar na apresentação e que está relacionada com o terrorismo, com o vandalismo, mas essencialmente com o terrorismo. E, portanto, estaríamos nós a viver estas 4 eras. Portugal cumpriu a primeira, portanto, temos acessibilidade física praticamente completa no país, em termos de sistemas de abastecimento de água. Cumpriu a segunda, que é em termos de desinfecção, ela inclusivamente é obrigatória no regime legal da qualidade de água para consumo humano e, portanto, cumprimos bem a segunda era. A terceira ainda não a cumprimos de uma forma plena, mas estamos num patamar muito interessante. A quarta, eu diria que está ali um ponto de interrogação, mas eu diria que é mais do que um ponto de interrogação, são muito mais as incertezas do que as certezas relativamente a esta quarta era e, de alguma forma, esta alteração à legislação vem começar a introduzir algumas ferramentas que nos vão ajudar a enfrentar esta quarta era, não só na vertente das alterações climáticas, mas essencialmente nas vertentes que estão relacionadas quer com os compostos emergentes, quer com as questões relacionadas com security, com a integridade física das infraestruturas.